Não é nem a ignorância cultural, nem a ignorância emocional, nem a ignorância afetiva, não é a ignorância profissional. Que ignorância é essa que Deus fez os seus filhos terem desde o início? A ignorância da experiência. Você só deixa de ser ignorante quando começa o aprendizado. É o aprendizado ou é aquele primeiro passo de você relacionar-se com o ambiente onde você está, que começa a tirar você dessa absoluta falta de noção. E então, quando Deus cria o seu filho, simples quer dizer sem complexidade, e ignorante quer dizer sem experiência. Por isso que ele é ignorante. Uma pessoa que é violenta, nesse sentido, não pode ser taxada de ignorante. Ela tem a experiência da convivência, ela tem a experiência da sua capacidade, ela já atingiu um nível humano para ser um agressor. Ela já não é ignorante, no sentido da criação. Também não são ignorantes todos os seres que antes estão em estágios evolutivos menores, mas que já podem ser a ameba, podem ser a capivara, podem ser os pássaros, ou os peixes, os anfíbios, os batráquios, etc. Não são ignorantes, já acumulam experiências. Portanto, não foram criados assim, neste nível, foram criados antes. Quando o sopro divino deu a cada um de nós as condições da existência, nos fez sem complexidade e sem experiência. Na medida em que nós começamos a ter experiência, nós começamos a nos complicar, ou seja, nos tornamos mais complexos. Essa experiência é muito bonita quando vocês estudam a evolução das espécies. Vocês vão lá no oceano, começam a perceber como que foram criadas. Ou até mesmo, quando você percebe a evolução dos nossos sistemas. As células, elas viviam separadas. E elas tinham suas deficiências quando estavam separadas. Uma das células que existia era uma célula muito rica em produzir energia. Outra era uma célula muito rica em defesa. Outra era uma célula muito rica em multiplicação da sua forma. Só que todas elas tinham as deficiências próprias das faltas de coordenação, porque cada uma possuía um atributo específico. Até que elas se reuniram e então a célula incorporou a mitocôndria. A célula mitocondrial. A mitocôndria é o elemento celular responsável pela conversão do alimento em energia. E a mitocôndria, ela passou a abastecer. É como quando antes você tinha uma casa de tábua, que não tinha energia elétrica, só tinha um lampiãozinho, a querosene. Aí você arrumou uma bateria que você carrega e essa bateria te dá luz elétrica. A mitocôndria, então, ela recebe a energia do alimento e transforma isso e produz energia para a célula. Então fizeram um acerto. A célula tem o núcleo, agora tem a mitocôndria dá energia para a célula arrumou um jeito de levar o alimento até a mitocôndria. Criou um canal de comunicação. E assim foi acontecendo com todos os corpúsculos celulares, até que a célula se construiu de uma forma que pudesse ser uma unidade autônoma, dependendo somente da conquista do alimento. E aí encontramos os unicelulares, capazes de alimentar-se pela sucção dos elementos que estão flutuando à sua volta. A ameba desenvolveu os pseudópodos, que são os pés que englobam aquele corpúsculo, para aquilo ser depois absorvido por ela e enviado para a mitocôndria fazer energia, para a célula crescer. Outra célula ciliada tinha perninhas que a ameba não tinha. E
essas células ciliadas, ou esses corpúsculos ciliados, paramécio, por exemplo, ele tem todo um modo de andar sozinho. A ameba é aquela lerdeza, assim. É a tartaruga dos unicelulares, ela vai se escorregando. Assim. Você chama uma pessoa de ameba porque ela está parecendo uma ameba, você não sai desse lugar, você se arrasta de uma cadeira para outra, vai, se vira um pouco. Vira um paramécio. O paramécio é todo maluquinho, ele é todo rapidinho, ele tem um monte de pelinhos em volta. Isso mesmo, parece um chinelinho. E o que acontece? O paramécio tem uma estrutura nervosa diferente da ameba. Para ele mover todas essas células, ele tem que ter um impulso elétrico que faça isso chegar até esses pelinhos. Né? Essa capacidade de transformar uma energia em movimento já é um avanço, é uma experiência. Então, o que aconteceu nos primórdios, pela ação também do mundo espiritual, combinando estes circuitos, eles criaram uma unidade que depois passa a outra, tornando-se cada vez menos ignorante. Cada uma dessas etapas sabe fazer a anterior, mas conquistou algo novo, combinando tudo aquilo que já fazia. E a partir daí, ele vai servir de base para uma nova evolução, conquistar outra facilidade.